Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Vamos continuar as nossas videoaulas de produção textual, ok? A gente vai continuar com o nosso assunto texto, porém, tcharam, a gente vai avançar o nosso conteúdo e hoje a gente vai falar uma introdução, na verdade, à linguagem argumentativa, aos textos dissertativos, argumentativos e tudo mais. Tá bom? Bom, por que uma introdução? Eu bem sei que a gente ainda está fazendo bastante avaliações, não é? Ainda é uma semana cheia. Então a nossa aula de produção textual vai ser bem curta, vai ser bem tranquila para a gente não ficar sobrecarregado. Ok, mas a gente precisa entender que a gente vem seguindo uma linha de pensamento, não é? Então a gente já viu o que é um texto, como um texto pode se apresentar. Aí a gente passou por gêneros textuais que mesclam bastante a linguagem visual com a linguagem escrita, não é? A gente já viu o que é um texto persuasivo, a gente já viu o que é um texto expositivo, não é? Agora a gente vai falar dos textos argumentativos. Eles se reúnem dentro de um tipo escrito de texto, ok? O texto argumentativo geralmente é escrito. A gente não vai dessa vez encontrar grandes exemplos mesclando linguagem visual, imagens e tudo mais. As imagens aqui podem até entrar, mas de forma a ilustrar, a exemplificar, não como parte do texto em si, ok? Bom, primeiro o objetivo do texto argumentativo. Alguém aí já ouviu falar de argumentação? A gente até falou já uma pincelada quando a gente estava falando sobre a resenha crítica, não é? Que seriam esses argumentos e tudo mais. O texto argumentativo, ele usa argumentos, ou seja, ele usa um tema, um assunto, para a gente falar sobre determinado ponto de vista sobre aquele assunto, ok? O texto argumentativo, ele tem como característica uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais formal, ok? E é um texto que precisa sim de uma estruturação, ele precisa de uma organização textual, tá bom? Gente, nesse tipo de texto, a gente não tem mais aquela linguagem apelativa, emotiva, que a gente viu nos outros exemplos, nos exemplos anteriores de outros gêneros textuais, para chamar a atenção das pessoas, não é? Por exemplo, nos gêneros expositivos, a gente via grandes títulos, letras gigantes, imagens chamativas, não é? Nos gêneros persuasivos, a gente via como tentaria vender uma ideia e tudo mais, como a linguagem poderia ajudar a vender essa ideia. Aqui no texto argumentativo, a gente não tem esses artifícios. A gente vai utilizar os argumentos, ou seja, argumento é quando a gente tenta também persuadir alguém, também passar uma informação, passar uma ideia, passar um ponto de vista, porém com uma linguagem mais formal. A gente expõe, no caso, fatos, ok? Então, o texto argumentativo, ele se caracteriza, alguns gêneros dos tipos argumentativos são os artigos de opinião, são, como a gente viu, a resenha crítica, ela mescla um pouco desse texto argumentativo, porque primeiro a gente escreve os parágrafos do qual o texto vai colocar, falando sobre o filme, não é que a gente falou, o texto vai colocar as informações do filme, ou seja, a gente vai primeiro e depois vai falar sobre a nossa opinião sobre aquele filme, ou seja, a gente vai primeiro colocar as informações sobre aquele filme para que as pessoas entendam do que a gente está falando, depois a gente vai lançar um argumento sobre por que aquele filme deve ou não ser assistido, não é? Então tudo isso a gente aqui dentro do texto argumentativo, a gente vê como argumento.
são aquelas ideias que a gente coloca no texto, é aquilo que a gente coloca no texto como tentativa de mostrar o nosso ponto de vista sobre aquilo, ok? O texto argumentativo, ele tem essa estrutura. Bom, aqui já vem dizendo um resumo do que do que eu falei, é um gênero escolar ou acadêmico, se caracteriza pela exposição, análise ou explicação de ideias, dados e conceitos de forma intencionalmente objetiva. Isso é muito importante. O texto argumentativo, ele não dá rodeios, ele não coloca de forma assim floreada, não sei se vocês conhecem essa palavra, de forma enfeitada. Ele é um texto objetivo, ou seja, ele trabalha com fatos, né? A gente vai colocar apenas ali os fatos sobre aquilo, ok? Ele não omite opiniões que visem persuadir o leitor, tá bom? Ou seja, a gente não vai trabalhar de forma apelativa como no texto persuasivo. Os argumentos aqui, a gente vai expor argumentos sobre determinado assunto, mas com uma linguagem mais rebuscada. A gente não vai deixar claro nesse texto que a gente está tentando vender uma ideia, ok? Enfim, mas a gente vai ver muito que todos os textos, eles sempre tentam sim vender uma ideia do autor. Mas em alguns textos, como é o caso do texto persuasivo, isso não pode ficar claro no texto. A gente, por exemplo, não pode usar expressões que digam: eu acho que isso é muito bom, vocês vão gostar. Estão entendendo? Esse tipo de linguagem não pode ser utilizada no texto argumentativo, ok? A estrutura padrão do texto dissertativo ou argumentativo, ele é composto de uma introdução, onde se apresenta a tese. A tese é a ideia principal daquele texto, o que você vai tratar sobre aquele texto, tá bom? O desenvolvimento, que vai detalhar essas ideias, e a conclusão, ok? Que é justamente, aqui nesse caso desse gênero textual, a conclusão, ela pode ser ou uma solução para aquilo que você está propondo, ou ela pode ser um resumo do que foi falado durante todo o texto. Um exemplo que a gente pode citar para a gente colocar aqui nesse padrão de estrutura é, por exemplo, um texto que vai falar sobre jogos, por exemplo, jogos de videogame, jogos de computador. Primeiro, a gente tem que apresentar uma tese. Então, nesse texto, a tese seria de que os jogos violentos são muito problemáticos para adolescentes, ok? A gente poderia falar sobre várias teses sobre esse assunto, não é? Jogos dá para falar sobre muita coisa, dá para falar sobre as histórias dos jogos, dá para falar sobre tipos de jogos, enfim. Mas, nesse caso, a tese é voltada para jogos violentos e como isso pode influenciar adolescentes e crianças. Então, temos essa tese. Na introdução, vai ser apresentada essa tese, né? No desenvolvimento, você vai colocar argumentos, ou seja, fatos, informações que mostrem por que jogos violentos podem ou não influenciar crianças e jovens e adolescentes, né? Então, os argumentos vão ser justamente as informações, os fatos que a gente vai colocar para falar sobre o nosso ponto de vista sobre essa tese, ok? A conclusão vai ser ou um resumo do que foi falado no desenvolvimento, não é? Ou a conclusão também pode ser uma tentativa de solução para esse problema, né? Se você for uma pessoa que acredita que os jogos violentos influenciam sim, então você poderia, por exemplo, sugerir como solução que os jogos violentos fossem extintos para crianças abaixo de 18 anos, não é? Isso eu estou citando exemplos, claro, para a gente entender melhor como funciona a tese dentro de um texto dissertativo ou argumentativo, ok? Gente, como atividade, vocês vão fazer no caderno de vocês
anotar alguns pontos mais importantes do que eu falei durante a videoaula sobre o que é um texto dissertativo, tá bom? O que é a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, o que seria uma tese. Uma atividade bem simples, só para a gente prestar atenção na videoaula, tá bom? E anotar no caderno o que vocês entenderam sobre o que é cada um desses pontos, ok? Então, tchau, tchau. Boa semana para todo mundo. Estou com saudade de todos. Tchau.